Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Louvado seja o Senhor. Mais uma palavra para nós, né, irmãos? Amém? Vamos orar um pouquinho. Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de ouvir a sua palavra. Senhor, fala para nós nessa noite. Senhor, nos leva a desfrutar a sua palavra, nos dá a sua direção, nos dá uma luz, Senhor, para que nós possamos prosseguir, Senhor, avançando na palavra profética, avançando, Senhor, no seu encargo, Senhor Jesus, de alcançar toda essa terra para o Senhor. Ó Senhor Jesus, amém. Louvado seja o Senhor, amém. Irmãos, chegamos na mensagem 20, né, que é a mensagem 4 desse alimento diário, a cruz, o marco da dispensação da fé, amém? E vamos falar o título da mensagem? A palavra profética e os falsos mestres. Novamente, a palavra profética e os falsos mestres. Ó Senhor Jesus, primeiramente, né, boa noite para todos, né? O Senhor abençoe a cada um, cada irmão, cada irmã, cada visitante, né? O Senhor também abençoa você que está nos assistindo pelo canal do YouTube, amém? Ó Senhor Jesus, queria pedir aos irmãos para abrir a sua Bíblia, 2 Pedro, capítulo 2, amém? Nós vamos ler do versículo 12 do versículo 12 até o 21. O versículo proposto é de 12 a 15, 19 a 20, depois o capítulo 3, de 1 a 4. Mas por causa do contexto, convém a gente ler do 12 até o 21. Eu queria pedir para que os irmãos lessem o 12, as irmãs o 13, assim sucessivamente, até chegarmos no 21. Amém? Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, vamos ler? Por esta razão, sempre estarei pronto a trazer-vos lembrados acerca das coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. As irmãs. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Amém. Agora vamos ler o capítulo 3, na carta de 2 Pedro, do versículos 1 a 4. Agora todos podemos ler juntos, amém? Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios,
andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Vamos abrir também 2 Pedro, capítulo 1, versículo, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, amém? Senhor, 1 e 2. Ó Senhor Jesus, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Ó Senhor Jesus. Essa palavra, irmãos, ela é uma palavra de vacina para nós. O encargo dessa palavra é enfatizar a questão da palavra profética. Mas nós também temos que ficar atento com os falsos mestres. Quando Pedro escreveu essa carta, ele endereçou para os que estão dispersos. Vários irmãos que estavam ali na Judéia, em Jerusalém, né, no dia de Pentecostes, ouviram a palavra do Senhor. Amém? Vários irmãos ouviram a palavra do Senhor e creram no Senhor. A palavra diz que naquele dia 3.000 homens creram no Senhor. E eles eram oriundos dessa região, dessas cidades, desses países. Vamos abrir lá em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Senhor Jesus. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 8. Amém? Nós vamos ler até o 11. Atos, capítulo 2, de 8 a 11. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Então, na festa de Pentecostes, vários judeus vieram de várias nações para fazer a adoração ao Senhor, e naquele dia o Senhor deu poder do Espírito Santo ali para os apóstolos, e eles receberam o dom do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Falavam línguas, irmãos, entendíveis, línguas de outras nações. Falaram as grandezas de Deus. Essas pessoas, né, receberam o Evangelho da graça, receberam o Evangelho da salvação. E eles creram no Senhor. Quem creu no Senhor? Amém. Aleluia. Um dia alguém falou para você que o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Ele morreu na cruz e ressuscitou para te dar vida. Esse é o Evangelho da salvação. Senhor Jesus. E essas pessoas creram no Senhor. E graças a Deus, a partir dali, irmãos, houve um começo da vida da igreja em Jerusalém. A primeira igreja cristã que surgiu foi a igreja em Jerusalém. E durante mais ou menos 6 anos, a vida da igreja ali era maravilhosa. Vamos continuar no capítulo 2 de Atos, versículo 42, amém? Atos 42, nós vamos ler até o 44. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios, e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Senhor Jesus. Ali, irmãos, a palavra profética era falada pelos apóstolos, e o Espírito Santo
tinha total liberdade. E o que resulta isso? Quando a palavra profética é falada e o Espírito Santo tem total liberdade, isso resulta no governo de Deus. Então o Senhor tinha pleno governo na igreja em Jerusalém, porque a palavra profética era falada pelos apóstolos, o ensinamento dos apóstolos. E o Espírito Santo vinha com sinais, prodígios e milagres, e confirmava essa palavra. E graças a Deus, o Senhor tem restaurado a palavra profética. Graças ao Senhor, irmãos, desde 2017 para cá, o Senhor tem feito uma reviravolta na vida da igreja. Amém? E nós estamos dentro dessa palavra profética. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. E essa palavra, irmãos, ela exerce muito poder, porque Deus tem o seu governo. Quando Deus governa, não existe competição, não existe ambição por cargos. O negócio é viver tudo na vida da igreja, todos são irmãos, todos têm um amor fraternal. Nós olhamos para os irmãos com o amor de Cristo. Ó Senhor Jesus, que alegria, que alegria. Em Atos 4, versículo 4, Atos 4, versículo 4, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. De 3.000 passou para quase 5.000. Olha o que a palavra e o Espírito produz. Ele produz a expansão da igreja. Amém? Por isso é que tem vários irmãos hoje que não estão aqui na reunião, estão nas igrejas, né, da região, da micro-região, na expansão. Porque essa palavra profética tem que expandir, irmãos. Ela tem que alcançar mais pessoas. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Há irmãos hoje servindo em Divinópolis, em Mateus Leme, em Itaguara, em Tatiaçu. Amanhã vai ter irmãos lá em Pitangui, tem irmãos servindo em Nova Serrana, Divinópolis. Louvado seja o Senhor. Em Bom Despacho, né? Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Também no capítulo 5, versículo 12 de Atos. Ó Senhor Jesus, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Então, quem era o canal de graça ali que Deus estava usando? Os apóstolos. Deus revelava para ele a sua vontade, os apóstolos falavam a revelação que receberam do Senhor, a igreja cria e praticava, e o Espírito Santo operava. É isso que o Senhor quer fazer com nós aqui também. Amém? Amém. Os irmãos dizem amém? Amém? Deus quer operar na sua vida. Amém. Mas para isso, eu e você precisamos crer na palavra. Eu e você precisamos pedir ao Senhor, Senhor, me dá um coração de simplicidade, um coração de amor, um coração reverente à sua palavra. Nós vivíamos a vida da igreja, irmãos, muito gostoso, uma estrutura maravilhosa, reuniões, sábado, palavra ministerial, reunião de domingo, né, partir do pão, reunião do GFCM à noite, reunião de oração na quarta-feira, né, uma estrutura gostosa, louvado seja o Senhor, e nós prosseguimos, e Deus abençoou. Mas agora, irmãos, o Espírito soprou novamente, e Ele deu uma nova guinada, e aí Ele veio com essa palavra profética, e aí Ele trouxe a imersão na palavra, Ele trouxe gritos de guerra, Ele trouxe fábrica de vencedores kids, Ele trouxe mulheres conectadas, Ele trouxe homens de oração, Ele trouxe casa de adolescentes, agora Ele está trazendo valentes de Davi. Irmãos, cada ferramenta que Deus está trazendo é para que a igreja cresça, é para que a igreja seja edificada. Amém? Agora, na última conferência, o irmão falou algo que me assustou, mas nós precisamos crer na palavra profética. Vamos acabar com tudo, vamos acabar com a nomenclatura. Agora é câmaras de energização. Amém? Se você quer ser energizado com a palavra, você precisa entrar na câmara de energização.
Então vai ter câmara de energização dos adolescentes, câmara de energização dos jovens, câmara de energização dos valentes de Davi, câmara de energização das mulheres, câmara de energização dos homens. Deus quer te energizar. Mas como que Ele faz isso? Por meio da palavra. A palavra que transforma. A palavra, irmãos, é que vai mudar a sua vida. Mas você precisa ter um item. Você precisa crer. Se você não crê, a palavra não pode operar. O Espírito não consegue mover dentro de você. Senhor Jesus, precisamos sair, irmãos, do nosso ninho, dessa estrutura de poder. Amém? Em Jó, capítulo 29, Jó, capítulo 29, Senhor Jesus, versículo 18, o que fala lá? Eu dizia, no meu ninho expirarei, multiplicarei os meus dias como areia. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, no meu ninho esperarei. Às vezes, irmãos, nós criamos um ninho. Ah, está gostoso do jeito que eu estou vivendo, eu não quero mudar. Senhor Jesus. Mas o Senhor, irmão, quer transformar a nossa vida. Amém? Senhor Jesus. Aqui em João, capítulo 3, versículo 8. Lá fala assim, o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então o Espírito, irmãos, ele pode mudar a qualquer momento. Senhor Jesus, e se você não estiver conectado com o Senhor, conectado no Espírito, conectado com a palavra, você não consegue virar. Hoje o Senhor está te chamando para virar a chave. Amém? Ó Senhor Jesus, vamos permanecer na simplicidade. E tudo que você for fazer, irmãos, faça tudo no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Aqui em Atos capítulo 4, vamos voltar lá em Atos. Atos capítulo 4 fala assim, a partir do versículo 8. Atos 4, a partir do 8. Amém? Então vamos ler até o 11. Amém? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado perante vós. Esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Vamos ler todos os versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Irmãos, o nome de Jesus é que salva. O nome de Jesus é que transforma. O nome de Jesus é que te dá vida. Ó Senhor Jesus. Vamos invocar o nome do Senhor? Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir também Efésios capítulo 1, versículo 21. Efésios 1, versículo 21. Senhor Jesus. Amém? Acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Ó Senhor Jesus. O nome do Senhor Jesus está acima de tudo e de todos. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Mas depois de 6 anos na igreja de Jerusalém, algo maravilhoso, meus irmãos crescendo em vida, vivendo a vida da igreja, todos ali tendo uma vida em comum, ninguém
falava que a sua casa era sua, a casa era dos irmãos, a casa era da igreja, né? Os meus filhos são dos irmãos, os filhos dos irmãos são meus filhos. Irmãos, todos tinham essa vida em comum, maravilhosa. Mas aí, irmãos, aconteceu em Atos 7, o discurso de Estevão. E Estevão, irmão, cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, porque ele desfrutava a palavra, né? Ele foi apedrejado pelos judeus que praticavam a sinagoga. E aí houve uma grande perseguição na igreja, depois da morte de Estevão. Atos capítulo 8, versículo 1, Senhor Jesus. Atos capítulo 8, versículo 1, o que fala? Saulo consentia na sua morte, isso aqui foi por causa da morte de Estevão. Aqui Saulo ainda não era convertido, amém? Mas aqui ele fala assim, naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Quem que foi disperso? Esses são os dispersos que Pedro escreveu. Esses irmãos que viviam a vida da igreja de maneira intensa, de maneira maravilhosa, esses é que foram dispersos, tiveram que fugir. E aí eles voltaram para onde? Para a região de onde eles eram. Capadócia, Ásia, Egito, Frígia, Líbia. Todos voltaram para... Só que eles não voltaram do nada, eles voltaram com a vida da igreja. Deus usou essa perseguição para levar a vida da igreja para essas cidades também. Por meio dessa perseguição, Deus expandiu o seu evangelho. E mais, eles ficaram livres, simples, porque eles não tiveram um problema da lei. Eles estavam vivendo a vida da igreja pura, maravilhosa, sem nenhuma mistura. Mas ainda ficou os apóstolos ali em Jerusalém. E eles também continuaram pregando o evangelho. Só que aí, irmãos, começou a vir fariseus, a vir sacerdotes para a vida da igreja. E essa perseguição trouxe um certo trauma. E aí eles falaram assim, não, mas nós não podemos, né, nós não queremos ser perseguidos dessa maneira. E aí eles vieram com as práticas da lei de Moisés. A lei de Moisés está na Bíblia. Faz parte da Torá, faz parte da Bíblia. A circuncisão está na Bíblia. Mas não era dispensação para aquele momento. Porque o nosso evangelho é o evangelho da cruz. E a cruz é um marco. Amém? Aqui o título do alimento diário. A cruz, o marco da dispensação da fé. A dispensação da lei já tinha passado. Jesus é o fim da lei e o início da fé. Então, a lei foi dada como um tutor, algo para guardar o povo de Israel até a manifestação do Senhor Jesus. Depois que o Senhor Jesus manifestou, ele morreu, ressuscitou e foi elevado aos céus, agora nós vivemos pela graça, vivemos pela fé, vivemos pelo Espírito. Então nós não temos mais necessidade de cumprir esses requisitos da lei, porque agora nós vivemos em Cristo. Amém? Amém? Se Cristo foi elevado, nós também fomos elevados com Ele. Se Cristo morreu e ressuscitou, nós também morremos para o nosso velho homem, morremos para o mundo e agora ressuscitamos em Cristo. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Isso é motivo de grande alegria para nós. Só que a cruz, ela traz sofrimento. A cruz requer negar eu mesmo, negar a minha opinião, negar o que eu acho e penso. A cruz, ela requer negar o seu eu, a sua vida da alma. Ó Senhor Jesus. E quando você aplica a lei, você não nega o seu eu. A lei, ela traz uma certa competição. Então, quem conseguisse cumprir mais a lei, conseguia mais destaque. Ah, fulano é mais santo do que eu. Ah, eu sou mais santo que o fulano. Porque eu cheguei num certo estágio da lei, ele ainda não conseguiu. Ó Senhor Jesus. A lei, irmãos,
ela trava porque ela realça o seu pecado, mas ela não te transforma, ela não te libera do pecado. Mas a fé te libera. Se você crê no Senhor Jesus, se você invocar o nome do Senhor Jesus, Ele vai te liberar do seu pecado, Ele vai te liberar do seu vício, Ele vai te liberar da sua depressão, vai te liberar da sua doença, Ele vai te liberar da sua mente. Ó Senhor Jesus! Quem quer ser liberto hoje? Amém? Viver pela fé, irmãos, é viver livre, é viver crendo no Senhor, é invocar o nome do Senhor. Eu toquei muito nessa conferência em Sumaré, porque o irmão falou, irmãos, o invocar o nome do Senhor é um pedido de socorro. Se você está passando por dificuldades, está passando por problemas, é só você invocar. O Senhor vai escutar, irmãos. Se você está invocando Ele ainda não escutou, é porque Ele quer que você invoca mais. Uma hora Ele vai escutar e vai te socorrer. Amém? Faça tudo em nome do Senhor Jesus. Creia no nome do Senhor Jesus. É esse nome, irmãos, é que nos transformou. Foi por esse nome que hoje nós estamos aqui. A misericórdia do Senhor nos trouxe aqui hoje. Amém? Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Mas servir na carne é possível na vida da igreja? É possível, João? É possível. É possível servir na carne. E servir na carne na vida da igreja traz desvios. E foi isso que aconteceu com a igreja em Jerusalém. Porque eles creram que na carne, se eu circuncidar a carne, se eu cumprir as regras da lei, né, eu consigo ser mais santificado. E não consegue. Ó Senhor Jesus. Amém? Senhor Jesus. Pedro, irmãos, ele era muito ousado, porque ele estava cheio do Espírito Santo. A ousadia que Pedro tinha era porque ele estava cheio do Espírito Santo. Mas ele falava claramente que as autoridades judaicas, os religiosos da época, foi que mataram o Senhor Jesus. E isso trazia uma certa dificuldade. E quando esses fariseus e sacerdotes começaram a crer, eles começaram a abafar o falar de Pedro. Pedro, você não pode falar desse jeito. Você não pode falar assim. Se você falar assim, você nunca vai ganhar eles. Irmãos, nós temos que ser sim, sim, não, não. Se Deus vai ganhar, amém. Se Deus não vai ganhar, Jesus é o Senhor. Mas nós temos que ser retos. Temos que falar aquilo que o Senhor mandou falar. Se você colocar um pouquinho de fermento, leveda toda a massa. Ó Senhor Jesus. E aí o pão não sai de acordo com a vontade de Deus. E nisso, irmãos, ao abafar Pedro, foi alçando Tiago. Tiago não era apóstolo. Ele era apenas presbítero da igreja em Jerusalém. Mas como ele tinha a parte familiar com o Senhor Jesus, né, parentesco com o Senhor, eles foram, né, alçando Tiago à liderança. E Tiago concordava com o partido da circuncisão. Ó Senhor Jesus. Vamos ler Atos, capítulo 11. Senhor Jesus. Pedro, irmão, estava voltando ali de Jope, né? Quando ele foi na casa de Cornélio e pregou para os gentios. E a lei diz que um israelita não pode entrar na casa de um incircunciso. Mas foi o Senhor, foi o Espírito Santo que mandou que Pedro fosse na casa de Cornélio. E eles creram. Em vez deles ficarem alegres, a igreja de Jerusalém ficar alegre com isso, aqui fala assim, chegou, capítulo 11 de Atos, chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo, entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Olha que dificuldade que criava por causa da lei. Eles se apegaram num ponto. Senhor Jesus,
Ó Senhor Jesus, aqui em Atos 15, aquela reunião que teve entre Paulo e Barnabé com os irmãos de Jerusalém, era para tratar essa questão. Vamos ler rapidamente, irmãos, por causa do tempo. De 1 a 5. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja e pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, irmãos, isso aqui se constituiu num outro evangelho, porque o Senhor Jesus não prescreveu isso, nem o Senhor Jesus e nem os apóstolos. Mas esse partido que foi surgindo na igreja de Jerusalém começou a querer impor isso para os gentios, para as igrejas dos gentios. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, aqui no versículo 19 e 20, é aí que aparece a pessoa de Tiago. Depois que teve essa discussão, Pedro deu testemunho que o Senhor também ganhou os gentios ali na casa de Cornélio. Pedro estava claro a respeito da salvação, estava claro a respeito da fé. Mas aí Tiago entrou e falou assim, versículo 19 e 20: pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Esses itens eram coisas da lei, mas Deus não havia, o Senhor Jesus não havia prescrito isso para os apóstolos. Irmãos, nós somos salvos pela fé, é pela graça de Deus. Se eu tiver que fazer algo para eu ser salvo, a salvação já não é de graça. A salvação é de graça ou não é? Quem merecia ser salvo aqui? Ninguém merece ser salvo. Por que é pela graça? Porque é algo imerecido. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Em Atos 21, versículo 20, quando Paulo terminou sua terceira viagem ministerial, ele subiu a Jerusalém para levar as ofertas, e aí Tiago, já estava assim, com um cargo bem elevado, já tinha um posto bem alto, ele quis esnobar, e aí ele falou para Paulo assim, ouvindo, deram eles glória a Deus, versículo 20, Atos 21, versículo 20, ouvindo, deram eles glória a Deus, e eles disseram, bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Aqui, irmãos, a igreja em Jerusalém se desviou. Em vez de buscar a palavra profética, em vez de viver pela fé, de viver pelo Espírito, para que o Espírito operasse no meio deles, eles estavam agora vivendo na lei. E é interessante, já não havia mais sinais, nem prodígios, nem milagres. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, isso foi tão sério, irmãos, que o próprio Pedro começou a ficar meio constrangido, começou a ficar meio contaminado. Quando ele desceu em Antioquia, aconteceu um fato ali que Paulo teve que chamar Pedro, teve que chamar a atenção de Pedro cara a cara. Capítulo 2 de Gálatas fala assim, versículo 11. Amém? Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resistiu-lhe face a face, porque se tornara
repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se tu, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então, a lei, as práticas da lei, era para os judeus, não era mais para os gentios, não era mais para a igreja. Os irmãos conseguem entender como estava séria a situação? Um ponto da Bíblia, a circuncisão. Quando você enfatiza só um ponto da Bíblia, você divide o corpo. Por isso você precisa estar no Espírito, para entender que a Bíblia é um todo. Se chegar um irmão ou uma irmã com uma vestimenta diferente, continua sendo um irmão ou uma irmã. Ah, mas ele é diferente, ele veste diferente. Irmãos, o que vale é o que está no coração da pessoa. Se ele crê na palavra, Jesus é o Senhor. Senhor Jesus. Amém? Por que eles enfatizaram tanto essa questão da lei e da circuncisão? Porque eles não queriam viver o evangelho da cruz, não queriam ser perseguidos. Gálatas capítulo 6, versículo 12. Gálatas 6, versículo 12. Todos que querem ostentar-se na carne, esses vos constrange a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Vamos ler comigo, todos juntos? Todos que querem ostentar-se na carne, esses vos constrange a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, menosprezar a palavra profética é negar a obra da cruz. Menosprezar a palavra profética é negar a obra da cruz. Se você não se submete ao que Deus está falando agora, usando o seu profeta, usando o seu apóstolo, se você não consegue se submeter a alguém que você vê, como é que você vai se submeter a alguém que você não vê? Se você não consegue se submeter a um homem de Deus, como é que você vai se submeter ao próprio Deus? Esse é o nosso teste. Se Deus coloca um servo dele para falar a sua palavra, e nós não cremos na palavra que é de Deus, como é que nós vamos crer no próprio Deus? Senhor Jesus, as perseguições, os sofrimentos, as provações, por que Deus permite que elas venham? É para eliminar nossas impurezas. Uma vez que ela elimina nossas impurezas, nós conseguimos alcançar a salvação da nossa alma. Amém? Quem quer salvar a sua alma? Amém. Então você precisa aprender que às vezes Deus vai permitir situações na sua vida para que você dependa do Senhor, para que você invoque o nome do Senhor, para que você faça uma imersão da palavra, para que você faça um grito de guerra, para que você vá para uma conferência, para que você venha para as reuniões. Amém? Senhor Jesus, se tudo estiver bem, irmãos, a gente não quer procurar Deus. Por que Deus não permite que a gente ganhe na loteria? Loteria é pecado? Será que é pecado? Irmãos, jogos de azar, os jogos de azar, eu não estou aqui me excluindo não, tá, irmãos? Eu também já joguei na loteria. Mas um dia o Senhor falou algo para mim. Quando você joga na loteria, quando você faz um jogo de azar, você não está crendo, você não tem fé para crer que Deus pode te suprir. Amém? É difícil, né, ouvir isso. Porque ninguém quer ficar sofrendo. Mas se você for rico, será que você vai vir para a reunião? Será que seu coração vai ser de servir? Será que você vai depender do Senhor?
Mas quando você passa por situações, você bate o joelho no chão, você chora, você invoca, Senhor me salva. Aí você tem mais contato com o Senhor. Amém? Ó Senhor Jesus. 1 Pedro, capítulo 1. Senhor Jesus. Amém? A partir do versículo 3. Queria que todos os irmãos lessem comigo, amém? Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. É isso que Deus quer, irmão, salvar a sua alma. O seu espírito já está salvo no dia que você creu no Senhor. E o seu corpo também será salvo no dia da manifestação do Senhor. Mas é a sua alma. É a sua alma que vai dizer se você vai reinar com o Senhor ou não. Mas para isso, eu e você precisamos aprender a negar a nossa vida da alma. Para que Deus reine sobre nós. Eu toquei muito quando o irmão fala, né? Qual que é o propósito da sua vida? O irmão Pedro Dong pergunta muito para os adolescentes, né? Qual que é o propósito? Amém? Efésios 1, 9 e 10. Amém? Ó Senhor Jesus, para quem não sabe, esse é um dos versículos que nós mais estamos desfrutando. Efésios 1, de 9 a 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, o nosso propósito é trazer a vontade de Deus, é fazer a vontade de Deus, para que Ele reine sobre toda a terra. Por um lado, irmãos, o Senhor está acima de todas as coisas. Ele já está com o Pai. Ele já está à direita do Pai. Amém? Mas será que tudo está sujeito ao Senhor? Ainda há, irmãos, pessoas que não se sujeitam a Deus. Ainda há Satanás que também não se sujeita a Deus. Ó Senhor Jesus, como é que essas pessoas um dia vão se sujeitar ao Senhor? Por meio da palavra. Qual palavra? A palavra que o Senhor está dando agora. Amém? Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. João 17, 17 fala o quê? Pai, santifica-os, a tua palavra. O que vai te santificar, irmãos, é a palavra. Por quê? Porque Jesus é a palavra. Em João capítulo 1, versículo 1, o que é que fala lá? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Se você não crê na palavra, irmãos, Deus não tem como operar nela, não tem como operar na sua vida. Ó Senhor Jesus, amém? Senhor Jesus. 2 Pedro, capítulo 1. Amém? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. Ó Senhor Jesus. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus
e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Aqui eu queria enfatizar, irmãos, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Todos nós recebemos uma porção da fé igualmente preciosa. Se você desenvolve ela ou não, isso é com você e comigo. Mas Deus deu. Amém? Então nós não podemos culpar o Senhor. Ele deu a fé para você. Mas você tem desenvolvido essa fé? A fé vem pelo quê? Pelo ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a... Então, quanto mais você ouve a palavra, mais a fé está sendo acrescentada. Quanto mais você faz imersão da palavra, mais a fé está sendo acrescentada. Mais o Senhor vai entrando na sua vida. Mais você vai sendo transformado. E mais você vai cumprindo a vontade de Deus. Cumprir a vontade de Deus não é você viver uma vida regalada, uma vida cheia de prosperidade. Cumprir a vontade de Deus é fazer o que Ele fala para você fazer. É pregar o Evangelho. É passar por dificuldades. Ó Senhor Jesus. Amém? A palavra profética, irmãos, é a única luz, é a única direção que Deus dá para a igreja. E às vezes você fala assim, mas eu não vou ficar pulando aqui na frente, fazer grito de guerra, não, também não quero fazer imersão, não, mas eu sou né, mas eu estou neutro, tá? Eu não sou contra os irmãos que fazem, mas eu não quero fazer. Irmãos, não seja neutro. Se você ficar parado, você já cria resistência para o mover do Espírito Santo. A neutralidade não deixa o Espírito Santo atuar na sua vida. Você precisa pedir ao Senhor, Senhor, me dá um coração de crer, me dá um coração de avançar. Amém? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, aleluia. Aqui também, versículo 2 Pedro 1, versículo 16 ao 21. A gente leu aqui, né, mas eu queria enfatizar. Ó Senhor Jesus. Esse texto aqui que Pedro fala, irmãos, está lá em Mateus 17, quando Pedro, João e Tiago, né, Tiago apóstolo, né, irmão de João, eles foram ali no monte e o Senhor Jesus se transfigurou na frente deles. E eles viram a transfiguração, eles viram a glória do Senhor. E aí, Pedro, né, falou, Senhor, é bom nós estarmos aqui, vou fazer 3 tendas. E o que o pai falou com ele? Ele disse, olha, esse é meu filho amado, em quem me alegro, em quem me comprazo. A ele ouvi. A ele ouvi. Algumas pessoas, né, os falsos mestres judaizantes que queriam a circuncisão, falavam que Pedro e João estavam inventando essa história. Ó Senhor Jesus. Por isso é que Pedro fala aqui no versículo 16, ele fala assim, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus a honra e a glória, quando pela glória aos céus foi enviada a seguinte voz, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Amém? Esse era o contexto. E alguns diziam que Pedro e João estavam inventando. Aí Pedro solta isso aqui, irmãos, de uma maneira maravilhosa. Eu queria que o irmão colocasse para nós, na versão, nova tradução da linguagem de hoje. Amém? Ó Senhor Jesus. Vamos ler lá? Assim temos mais confiança ainda na mensagem anunciada pelos profetas. Vocês fazem bem em prestar atenção nessa mensagem, pois ela é como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e a luz da estrela da manhã brilhe no coração de vocês.
Acima de tudo, porém, lembrem-se disso: ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Amém? Ó Senhor Jesus. Agora nós vamos ler na versão normal, tá bom? Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a luz da alva nasça em vosso coração. Sendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, irmãos, a palavra profética não veio do irmão Pedro Dong, não veio do irmão Dong, não veio do irmão Witness Lee, nem do Watchman Nee. A palavra profética veio do próprio Deus. O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, eles falaram porque eles receberam do próprio Deus. Não era algo que eles imaginaram e saiu falando. Ó Senhor Jesus. Mas eu e você precisamos crer. Então, irmãos, o milagre só acontece assim, ó. Deus fala a palavra. Eu creio na palavra, você crê na palavra. Aí o Espírito Santo age e faz o milagre. Quem quer receber o milagre? Amém? Amém? Vamos crer na palavra profética? Amém. Vamos amar mais o Senhor? Amém. Vamos pagar mais o preço? Amém. Vamos invocar mais o Senhor? Amém. Vamos fazer mais imersão na palavra? Ó Senhor Jesus! Amém. Não deixe, irmãos, os falsos mestres te enganarem. Essa semana, irmãos, teve um pastor lá no salão, e ele falando, que esse evangelho, né, se você não crê no evangelho, você vai para o inferno. Eu não posso falar esse evangelho, eu tenho que falar para as ovelhas que Deus vai mudar a sua vida, que Deus vai trabalhar na sua vida, que você vai prosperar, que tudo vai melhorar, o seu casamento vai ser uma bênção, e papapá, e foi falando só coisa boa. É claro que quem não gosta de ouvir isso, irmãos? Quem não gosta de ouvir as coisas boas? Mas Deus fala para você, se você não negar a si mesmo, não negar sua vida da alma, você não vai conseguir reinar comigo. O reino dos céus é conquistado com esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Esforço de quê? O esforço de crer na palavra. Amém? Na semana passada, o irmão Alessandro falou para nós também um pouquinho, né, mas eu também queria complementar. Um barco, irmãos, antigamente, né, hoje os barcos são modernos, têm motores, mas antigamente os barcos precisavam do vento, eram a vela. Amém? Então ele precisava tinha o remo, né? Os homens remavam, tinha o vento, tinha a vela, mas tinha o leme. Então pensa o seguinte, a igreja é o barco. Jesus está no barco, amém? Amém. Jesus está no barco. Ó Senhor Jesus. Glória a Deus, né? Nós estamos aqui no barco, amém? É uma grande arca. Mas nós precisamos do vento. Quem que é o vento? O Espírito. Qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo passo? Então o vento tem que soprar. Mas para onde que esse barco vai? Tem que ter um leme. O que é esse leme? A palavra profética. A palavra profética dá direção. Amém? Sem palavra profética, nós não temos direção. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Jesus é o Senhor? Amém. Aleluia. Podemos orar por vocês? Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, Senhor. Amém. Que a Tua palavra possa nos alcançar. Amém. Senhor, vem nos dar direção por meio da Tua palavra. Amém. Senhor, vem nos iluminar, Amém. Como o Senhor ilumina uma candeia. Amém. Como o Senhor vem com a luz num lugar escuro, Senhor, dando a direção para nós. Senhor, nos leva a avançar, nos leva a alcançar o Seu reino, nos leva a praticar a Sua palavra.
nos leva a ser fiéis ao Senhor, nos dá um coração de humildade, de simplicidade, Senhor, para cumprir o seu propósito na terra. Senhor, abençoa a igreja Itaúna, abençoe, Senhor, nossos visitantes, abençoe, Senhor, os ouvintes do YouTube, para a honra e glória do seu nome. Amém. Jesus é o Senhor. Amém.